Aleluia, 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 aleluia. aleluia. Pode ser salva, meus amigos. Um abraço para você ligado aqui no Bandeira Quadriculada, edição extra. Eu digo para vocês, nunca duvide daquele que você critica, porque sempre vai acontecer alguma coisa humanitária para a nós, pobres mortais. É o que aconteceu nesse final de semana. Nós vamos falar no programa de hoje dele, aquele que você malhou no sábado, mas que no domingo ele te dá um baita de um cala-boca ao ganhar a corrida de maneira surpreendente. É, meus amigos. Assim caminha a humanidade. Então, por isso mesmo, no programa de hoje, nós vamos desencar este momento épico, esse momento que foi tão aclamado pelo povo, que esperou 3 anos para isso acontecer. Chega a ser emocionante a forma como isso aconteceu. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu, em meus 25 anos de vida, eu já tive muita gente que calou a minha boca para provar que mudou, ou que melhorou, ou que afundou, dependendo da situação de cada momento de vida. Porém, todavia, eu sempre penso que agora, como aconteceu com o Hélio, foi uma forma de um ato para ver o seguinte: nunca duvide do homem, porque o homem ele sempre surpreende você no dia seguinte. Então, é o que aconteceu. Então, meus amigos, eu estou aqui com o César Augusto, que vocês podem ouvir, e também com o Fernando Bolado para esse programa, que promete ser épico para a humanidade desse programa. Não que o programa seja grande coisa, porque dependendo nesse programa, a gente sabe onde começa, mas a gente não sabe como termina. Então, vamos ver aonde vai terminar esse programa. Meu Deus! É. Vamos lá. Destaque inicial, César Augusto. Com licença, atenção a todos. Aleluia, 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 aleluia. Ai, 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 ai. Amado. Fernando Botolazzo. Eu vou emendar. Eu acho que. Olha, eu acho que o Hélio Castro Neves, quando ele venceu a corrida em Iowa, ele deveria. Eu acho que a música para o momento foi: Demorei muito pra te encontrar. Agora eu quero só você. Nós conversamos sobre essa música hoje cedo. Por isso que eu mandei e já aproveitei a piada. Ele relembrou um dos maiores mitos da história desse Brasil, cara. Fábio Júnior. O misto, a lenda, aquele que precisa ser colocado no Guinness Book para o resto da sua vida. Exatamente. Seguinte, você aí em casa, você pode deixar aí no comentário a sua sugestão, a sua ideia, e principalmente, você pode colocar aí a sua sugestão de pauta para o programa, o que vocês querem que a gente pode falar aqui no programa cada semana. Lembrando que esse programa extra aqui está sempre no nosso podcast e também lá no nosso blog, lá no bandeiraquadriculada.wordpress.com. Então, você aí que quiser participar com a gente, quiser interagir conosco, também tem nosso Twitter, lá no Bando Quadriculado, e tem, acho que não me engano, no nosso Facebook também, né? Nossa page lá, Temos, né? mas a gente precisa fazer um nome de usuário. Que a gente pode também, a gente vai colocar também lá como canal de comunicação para vocês participarem lá conosco também. Bom, então vamos começar, né, falando, evidentemente, né, esse milagre, que é uma coisa, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu, ontem não, ontem, eu estava acompanhando essa corrida
que o e o Sérgio Augusto estavam conversando no WhatsApp. Sim. E teve um determinado momento da corrida que foi na volta 250, se eu não me engano, por aí, que teve aquela parada de boxe com o Hélio. E ele atrasou ali, teve um problema no boxe e tal. E eu cheguei e falei para ele assim no WhatsApp: olha, deu um problema aí na parada de boxe e tal, acho que vai voltar, não teremos novidade e voltará à normalidade, né? Só Aham. que não, acabou que ele conseguiu ainda voltar na frente e ainda veio mais de 3 segundos de vantagem para o segundo colocado. De maneira até surpreendente. Não que o Apense seja surpresa, isso é bom que se diga. Bom que se diga. A Penske era uma equipe gigante, enorme. É Só que considerada a Ferrari dos Estados Unidos. como é que é? A Penske é considerada a Ferrari dos Estados Unidos por tanta tradição em competições como NASCAR, IR, Indy, Endurance. Vocês vão voltar a Endurance no ano que vem. Sim, ela tem a sua história e tal. Porém, o que espanta na surpresa é o fato de um Hélio Castro Neves, que além de não vir ganhando há 3 anos, por mais que tenha feito um segundo lugar aqui, um outro lugar ali, ele não passava a confiança. E até a gente até falou aqui no programa de sábado que de dúvida sobre sua carreira. Será que ele tem condição de ser campeão? Será que não seria hora de parar? E ele realmente mostrou. Eu não sei se ele ouviu o programa, se alguém indicou para ele. Eu não sei. Confesso. Mas, mas, porém, todavia, eu imagino que alguma coisa deve ter passado para ele o seguinte: ou eu faço tudo agora, ou, tipo, não tenho chance mais nenhuma. É essa a impressão que se passou, Fernando? Olha, é porque é o seguinte, o Hélio Castro Neves, ele começou, na verdade, essa crescente, decrescente, essa nuance, assim, começou acho que lá em 2000, quando ele foi para Penske, né? Ele tem um carro competitivo, ele tem talento para vencer as corridas, mas o que acontece é o azar que ele tem, que ou o pneu furou, ou o box atrasou, a equipe trabalhou mal no carro dele, o carro do outro estava melhor acertado. Resumindo, ele vai e morre na praia, né? Não é à toa que ele é tetra vice-campeão da Fórmula Indy, né? Não sei o que acontece. Ele conseguiu uma reação? Conseguiu. Tanto que só pontual. Para mim é pontual. Eu não vejo ele nesse momento brigando pelo título, mesmo com a vitória. Ele vai ter que convencer, ele vai ter que ter constância durante esse resto de temporada para dar a impressão de que ele vai disputar o título, entendeu? E aí, ô César, você acha que ainda o Hélio não tem a condição psicológica, vamos dizer assim, não nem dentro do carro, de brigar pelo título da temporada, porque agora pela vez liderança do campeonato, né? Uhum. Com a vitória de ontem, né? É, Então, como mas é que é a situação? e também tem outro detalhe. Ele tem dois bons concorrentes que não dão um braço a torcer, que são Simon Pagenaud e Scott Dixon. O Dixon ontem não conseguia tentar perseguir o Hélio, mas não, ele não tinha ritmo. E o Hélio ontem conseguiu fazer. A corrida foi toda num trenzinho, só teve um tri-wide com o Tony Canaan e o James Hinchcliffe. Que o Tony, olha, ficou no lado direito, passou um e passou o Hinchcliffe. Do resto não aconteceu mais nada. Foi só trenzinho e o Hélio, olha, conseguiu quebrar esse jejum de 3 anos sem ganhar uma corrida.
3 anos e 2 meses, né? Que É, para quem não se lembra, o César e o Rubem, né? O Rubem Rodrigues, a gente transmitiu essa corrida na finada Rádio Push to Pass, né? Eu tive a honra de narrar essa corrida, né? Ah, é verdade. né? será, será que a gente é pé É quente? porque, É? né? Não sei. Sabe por quê? Eu me lembro como se fosse hoje dessa ocasião. Era pro nosso apresentador, que está aqui, narrar aquela corrida. Não sei se ele lembra. Lembro, mas Só o que aconteceu um problema. apresentador foi ver jogo do Santos, foi ver outro jogo. Foi ver o jogo do Santos, né? O Santos na época estava liderando o brasileiro, né? Era um jogo de 6 pontos, não lembro. Aí sobrou pra mim Pra mim, narrar. pra você, para mim, eu e pro Ruben. É. E aí o que aconteceu? A gente quebrou a cabeça porque a corrida, eu não lembro se foi disputada na Band, no Band Sport, não lembro que Foi problema na que Band tinha. Eu Esportes. tava morando. A gente É, acompanhou pelo live stream, vamos dizer assim, pelo live race da pelo Indy. link, pelo link Corsário. Eu acompanhei por link Corsário, Eu ac- César pelo live streaming, né? Pelo não, Race Control. era um site da Indy que permitia você acompanhar a corrida em tempo real sem ter imagem. Era o Racing Control, né? É o Race Control. E Eu tava nele. isso. E na época eu morava em outra casa Se e não me só tinha um aparelho. engano, o que eu tava fazendo nesse dia? Eu não tô me lembrando. É que você tava tão Ah, eu lembrei. feliz com o Borussia Dortmund ter derrotado o Bayern de Munique lá na Allianz Arena que você esqueceu da gente. É. Se não me engano, Ah, se não me engano. Peraí, peraí, foi, peraí. no- Peraí. foi final de Copa da Alemanha. Foi final de Copa da Alemanha. Não, foi antes. Ah, é verdade que eu tava em Sampa. Olha aí, cara. Que loucura! Uhum. É que você E nós estava. só fomos Ah, e nós só fomos ter o ar da graça, o ar de sua graça à noite, quando você chegou. E aí a gente tocou o tema da Indy, se não me engano, também, né? Não, a gente teve. Tocou o tema da Indy, o Ruben tinha. Tocou o Galvão xingando o Schumacher. Uhum. Aí à noite no Mesa Motor, o último Mesa Motor da Push to Pass, o André tava com a gente e nós três começamos a zoar pra caramba. Junto com o Uhum. Ruben e é, com o Ivan. cara, olha, cara. Justo uma corrida que eu não narrei. Eu não narrei. Foi uma das Exatamente, poucas corridas daquela temporada. a gente, Só lembrar uma coisa, para você que está nos ouvindo. Na época, na Push to Pass, nós tínhamos a NASCAR, a Stock Car, a Indy e a Fórmula 1. O uhum, nosso André era o narrador oficial da Fórmula 1, né? exatamente. E de vez em quando narrava uma Indy, outra coisa, mas ele era a Fórmula 1. Eu era o Eu fui comentarista da chamado, NASCAR. eu fui chamado para narrar NASCAR. É, Só que tinha problemas de transmissão, essas coisas, mas isso fica para um outro programa. você quer que a gente conte os podres? Ah, vamos deixar para um programa especial. Ah, Mas sim, tem vamos podre, hein? deixar. É verdade. Mas tem Teve muito uma podre. vez que só tava eu e o Eduardo Cassola na transmissão. Nós dois sem nos virando pra transmitir. Aliás, Caçola que tem uma mente, cara, pra NASCAR e Pro pra as esporte categorias em motor. geral, pro É, esporte a motor. Saudade do Caçolinha, cara. Um grande abraço pro Cassolinha. Caçolinha se tá ouvindo a gente. Grande Cassola. Eu vou passar o programa pra ele lá no Facebook. Pra ele. Uhum. Grande Cassola. Acho que o André tá assustado Cadê, porque acho que ele ouviu tanta cadê gente. o nosso apresentador? É, Cadê o nosso apresentador? apresentador, vamos lá, hein? Ih, bugou. Deixa eu ver. Tá normal aqui. Pessoal, é assim Ah, mesmo o vamos programa. tocando.
É assim mesmo, meus Vamos amigos. tocando o programa assim mesmo, enquanto o André não aparece, eu e o César vamos tocando aqui. Mas César, lembrando a questão do Tony, como a gente viu, seria no caso 3 anos e 2 meses sem uma vitória do Hélio. E quase 3 anos da última vitória brasileira da Indy, que foi no mesmo ano com o Tony em Fontana, né? Uhum. E Que naquela foi em Fontana. época o Tony protestou porque Fontana tava sem público É pra como Indy. se. Aham. Tava minguando e todo mundo da NASCAR questionava a Indy porque a perda de público na Indy refletiu-se na NASCAR anos depois. Aí aconteceu isso, né? Aham. Mas é uma queda em geral, né? É uma queda em geral, né, dessa questão aí. Uhum. Mas é Ô, incrível, né? Olha aí, ele chegou. O apresentador, hein? beleza, hein? Deixa eu perguntar uma coisa. Sobre o Tony Canaan, ele tava com um carro, e tem um carro bom, só Hum. que ele não tá conseguindo andar na frente. Então, queria saber de vocês o seguinte: o que está acontecendo? O carro está sendo melhor todo ele pro Dixon, ou ele não está conseguindo tirar ele tirar do carro tudo aquilo que ele disse? A polêmica daquele acidente que ele se morreu daquela corrida noturna, há mais ou menos um mês e pouco atrás, né? Teve aqueles 3 carros, a gente poderia ter sido considerado culpado pelo acidente, que eu acho que não foi culpa dele, mas enfim. Que inclusive, aliás, na transmissão ontem, né? Eles mostraram de novo, né? Não, mas O... naquele acidente, o Tony acertou o Hinchcliffe e o Hinchcliffe foi pro muro. Só que só mostraram a imagem do Hinchcliffe indo pro muro por causa de um trio-wide. Que tem que explicar o que é o trio-wide. Trio-wide é quando você tem 3 carros na mesma posição disputando pau a pau uma ultrapassagem no circuito oval. Então, é como se fosse aquela corrida de cavalo, que é um sprint final. Então, era isso que estava acontecendo. Mas do modo geral, a corrida, vamos dizer assim, foi uma corrida de Fórmula 1 na Fórmula Indy, né? Ou só Pode-se com dizer assim. e só com a diferença que teve aquela questão de ser um circuito oval. E o circuito oval projetado pelo Rust Wallace, lenda da NASCAR. Uhum. E que é o único circuito oval da categoria que é todo envolvido no safe wall. Tem aquela proteção no muro para diminuir o impacto. Aham. Então e Iowa também sendo o patrocínio do milho de Iowa, dos fazendeiros de milho. Hum. Se é aquela coisa bonita, aquele milho lá no meio oeste americano, que é usado para abastecer carros nos States, porque não quer comprar cana nossa, prefere o milho, um, cere, Ah, uhum. um cereal normal, né? É assim vai. Mas Agora, outro ponto importante desse final de semana é que é o seguinte: como nós tivemos a vitória do Matheus Light na Indy Lights, e essa vitória do Hélio aí, o Brasil voltou a vencer nas duas principais categorias da Indy depois de 11 anos. É muita coisa. é, Quando ainda, quando ainda era, se não me engano, Cora. 11 anos atrás. Não, Record foi até 2003. Já tava 2007, já era na Band, já era na Band. já era na Band, só que ainda a Band só transmitia pelo compacto, não transmitia no Band Esportes. Fazia aquele compacto do fim de noite que era o Celso Miranda e o Willy Hermann. Isso. Ah, e aí, Fernando, como é que você vê essa situação aí? O Matheus Light, ele ganhou
a corrida na Indy Lights, a terceira seguida, já está em segundo lugar, já está começando a incomodar o líder do campeonato. Se ele ganha o campeonato, rapaz, eu não sei, por mais que ele vai ter o mercado da Indy, será que a Fórmula 1 também não vai começar a olhar para esse moleque com mais atenção? Olha, eu vou ser sincero, duvido. Duvido que a Fórmula 1 olhe para esse garoto. Se ele tivesse mandando bem numa Fórmula 3, numa Fórmula 2, eu diria que sim, estaria de olho nele. Mas como se trata de Fórmula Indy, eu acho que a Fórmula 1 poderia estar de olho nele se ele tivesse na principal com a idade que ele tem agora, né? Seria meio que uma comparação ao Max Verstappen. Uhum. A Indy tá de olho nele, sem dúvida nenhuma. As equipes já estão começando a ficar de olho nele, principalmente a Andretti, que já ofereceu um teste para ele. Eu acho que o Michael Andretti já está começando a pensar em arrumar uma vaguinha para ele ano que vem, já na equipe, né? E é isso, né? É isso, ele já está começando a. Na Índia ele já está começando a ser visto, a ser visado já. E duas coisas eu tenho que até falar, né? Até puxar da comentário também, que primeiro, é a nova geração que está pintando, está fazendo o mesmo caminho que o Tony Kanaan fez em 96, quando ele fez lá uma campanha muito boa na Indy Lights, depois foi para a Indy na época da kart, né? E a outra, né? Nós estamos velhos. Nós estamos ficando velhos. Viu uma geração de Roberto Pupo Moreno, de Maurício Gugelmin, de André Ribeiro, de Raul Boesel, de Christian Fittipaldi, de que mais? Você tem que lembrar aqui. Emerson O Gil de Fittipaldi. Ferran, O Everson, enfim, o de uma Gil, né? galera do Brasil muito boa, porém já pronta. Né? O nosso querido gaúcho, o Laje, ele tem apenas o quê? 19 anos de idade. Uhum. Ele não é um garoto teoricamente pronto, na teoria. Mas me parece que ele tem uma postura que raras vezes eu vi de um piloto que chega numa categoria de fora. Não é uma coisa rara. Não é uma coisa comum, perdão. Não é uma coisa comum. É uma coisa até rara de se ver. E aí? A gente tem que também lembrar o seguinte, naquela época que a gente acompanhava a Fórmula Indy, a gente tá velho, né, Fernando e André? Uhum. A gente não tinha. O Brasil tinha categorias de base no esporte em monopostos, como a Fórmula Ford, a Fórmula Chevrolet, a Fórmula 3 Sul-Americana e afins. E aí permitiu que esses pilotos, como a gente citou na geração que a gente começou a acompanhar o automobilismo, fossem direto ou para a Fórmula 1 ou para a Fórmula Indy. Mas naquela época a Fórmula Indy não estava tendo a cisão que teve em 96 entre a IndyCar, que criou a kart, e a IRL que criou uma categoria só que corria em circuito oval e tinha as 500 milhas de Indianápolis. Então essa cisão a gente ficava vendo, a gente tinha a impressão de ter duas categorias de monopostos nos Estados Unidos. E aí a gente tinha, por exemplo, na IRL, o Marco Greco, que era um piloto que ninguém se lembrava. Enquanto na kart a gente tinha André Ribeiro, Maurício Gujomin, Roberto Pupo Moreno, Christian Fittipaldi, Gil de Ferran. E aí, nessa geração que estava na kart, surgiu os dois pilotos que estão na Indy até hoje, o Hélio Castro Neves e o Tony Kanaan. Então É que foi. Oh, perdão, pode continua falar, antes. Fernando, pode falar. Não, continua, eu que acabei interrompendo. Então a gente tinha, vamos dizer assim, um automobilismo brasileiro bem estruturado para revelar talentos para mandar para Estados Unidos, Europa, tal.
Agora o custo de, vamos dizer assim, de você manter uma carreira de um jovem promissor do kart, indo para o monoposto e indo para uma Indy ou Fórmula 1 da vida, aumentou astronomicamente. Não dá mais para ser aquele menino que é filho de mecânico, que ganhou um kart e ganha um patrocínio. Agora é patrocínio e olha, é investidor que pede dinheiro e tem investidor que pede aquele dinheiro caro para investir numa temporada de GP2, Fórmula 2, GP3, Fórmula 3 Sul-Americana e Fórmula Indy, agora Indy Lights e a Pro Mazda Series. Agora as equipes estão pensando em reduzir custos para que barateie a carreira desses pilotos e revelar novos talentos. Não aqueles riquinhos que tem um baita patrocínio, mas que na hora do vamos ver são bons de bater muro, né, Stroll? Vale lembrar também que na época que a gente está falando, mas vamos ser mais específico, entre 95 e 96, que foi a época mais ou menos da cisão, nós tínhamos, na época, se não me engano, 27 pilotos no grid da Fórmula Indy. Desses 27, 8 eram brasileiros. Uhum. Era o segundo país com maior número de participantes, só perdendo para os Estados Unidos. Então, foi uma época assim e pilotos que não eram assim, acho que dos únicos, eu acho que o único que veio de categoria de base da Indy foi o André Ribeiro, mas o André Ribeiro da Indy Lights foi para a Indy, mas antes ele estava disputando a Fórmula 3, se não me engano, alemã, né? Se não me falha a memória, né, André? A Fórmula 3 alemã, uma coisa assim. Não, era a Fórmula Opel. Aliás, a Fórmula Truck da Alemanha é uma das mais tradicionais do mundo. Então, ele estava disputando a Fórmula 3 alemã. Na Alemanha tem a Fórmula 3 e a Fórmula Opel. Então, ele fez os Fórmula Opel e depois a Fórmula 3. Ele estava na Fórmula 3 alemã, com apoio da Marlboro, né? Tudo. Foi para a Indy Lights, na equipe da Tasman. Foi terceiro colocado na Indy Lights em 94, com a Tasman, o que classificou ele, e a equipe resolveu ter levar a equipe para principal, para a Indy, e levou ele, e ele fez uma temporada muito boa de começo. Lógico que ele acabou perdendo por pontos o título de Rookie do ano eu lembro que eram 3, eram ele, o Gil e o Christian, né? Ficou entre os 3 a decisão, se não me falha a memória, foi o Gil que ganhou, né? Que ganhou aquela Rookie do ano. corrida em 95 em Laguna Seca. A última corrida do ano, que deu o título dele de estreante do ano. Mas do resto, todos os outros vieram de categorias por fora e da Fórmula 1. O caso, Maurício Gugelmin, né, que tinha vindo da Fórmula 1. O Christian, que vinha da Fórmula 1, né? E outros. Depois, no ano seguinte, veio o Roberto Moreno, né, que veio da Fórmula 1, daquela carroça da Ford Corsa, que aquilo não foi um carro de Fórmula 1, aquilo foi uma carroça. Acho que nem Fórmula 3000 aquele carro era. Então, vinha de uma base, assim, e como o César André falou, tinha categorias de base aqui no Brasil. Hoje em dia, eu acho que está sendo mais fácil os pilotos brasileiros para ir para fora investir na Indy, que é mais perto e o custo é muito menor do que na Fórmula 1. Então acho que eu acho que o que vai acontecer é esse caminho. Ir para a Indy para tentar a Fórmula 1 ou fazer sua carreira nos Estados Unidos mesmo. E depois numa INSA, numa NASCAR, no turismo, ou ficar na Indy mesmo. Então, eu acho que a procura por necessidade está mais na Indy do que na Fórmula 1, por necessidade. Porque o sonho é ir numa Fórmula 1, com certeza, mas por necessidade financeira, por fôlego financeiro, a Indy está saindo mais barata. E se eu fosse o Lécio, procura ser agenciado pelo Júlio Vernet. Eu acho que seria uma pessoa adequada para
para ele estar na esquadrilha da Índia. Eu acho que seria importante para ele, nos ensinamentos dele, que eu considero o Gene Kern o também piloto que mais completo. Eu considero o Gene Kern o piloto mais completo pós-cena do que eu já vi. Aham. Mais completo, de longe. Não, e também tem outro E, detalhe, o André Ribeiro estava gestando a carreira da Bia Figueiredo também. Ele pode também entrar como mentor do Matheus. Sim, e vai estar. Tanto o André quanto o Gil vai estar em boas mãos, porque são dois pilotos que conhecem o meio da Indy. Apesar de que eu acredito que com o Gil vai ter um pouco mais de sorte, né? Tanto que o Gil foi o coach, né? Do Alonso, né? Em Indianápolis, com a corrida que o Alonso fez, o Gil voltou a ficar em alta, né? Eu acho que seria uma boa o Gil. O André, o André tá afastado, né? Já faz tempo que não aparece, mas vale lembrar, né, que até hoje o André é sócio de Roger Penske, né? Uhum. Tanto em empresas, concessionárias, tudo, ele ainda é sócio de Roger Penske. Então, é um contato a mais também. Tem que lembrar o é, seguinte, o Roger Penske, a Penske não é só uma empresa de corrida, é uma transportadora, uma das maiores transportadoras dos Estados Unidos. E pro Com Roger, certeza. Roger Penske investe no automobilismo como uma forma de divulgar a marca dele, a transportadora, além de ser apaixonado por carro. Então a Penske está nos Estados Unidos desde 1969, correndo tanto em Indy como NASCAR. NASCAR entrou mais recentemente, mas eles estão lá Teve correndo. equipe na Fórmula 1, esqueci de lembrar, teve equipe na Fórmula 1 nos anos 70, né? E tem uma equipe na V8 Supercars. Aham. o Roger Penske, ele fez um. Ele acabou fazendo uma ideia de tipo, vou colocar uma marca minha na minha empresa. Só que acabou que a Penske ela acabou muito mais ligada para a Indy, para o automobilismo, do que para a empresa de transportadora. Uhum. É louco. Acabou sendo muito mais gigante como equipe de categoria do que como transporte. Não, Né? e não é só isso, é a visão dele de negócio também. Ele disputa outras categorias. Isso, por exemplo, agora a McLaren está pensando em ter uma categoria nos Estados Unidos. Ter uma equipe. A Penske já tem tanto na NASCAR, como na Indy, como na V8 Supercars. E já teve Fórmula 1. Tanto que a Penske hoje, ela, como você falou, né, ela lembra muito a Ferrari, né, em questão de grandeza. Mas a equipe Penske, eu acho que ela se tornou o que é hoje muito mais pelo Emerson, né? E pelo Gil, principalmente, ah, do que pelos estrangeiros, né? Pelos americanos, né? Não, Acho que naquela época a isso que é uma. Penske revelou o Rick Mears. Na verdade, quando houve a cisão da karting, quando surgiu a kart 79, o primeiro campeão foi o Rick Mears mesmo com a Penske. Na verdade, a Penske ela já chegou com um certo calibre na Fórmula Indy, com a experiência na Fórmula 1, né? Porque foi uma equipe muito bem sucedida na Fórmula 1 junto com a Eagle, né? De Dan Gurney. Então, ele já veio de um sucesso, mesmo não conseguiu vitórias, né? Mas é uma equipe americana que correu na Fórmula 1, né? Por mais que os americanos tenham um pouco de preconceito com a Fórmula 1, veio com uma base, né? Então ele já veio com um aporte e desde os anos 80 a Penske já é uma equipe grande lá, né? Desde o começo da kart já é uma equipe grande. Com o Emerson atingiu um nível astronômico, mas ela já era grande na época já nos anos 80 já. Muito bem, muito bem. Para a gente fechar a questão indie, eu quero saber dos nossos amigos aí.
a questão que vai, certamente, vamos fazer essa pergunta etapa a etapa, né? Certamente, mas, enfim. É, então, vocês acham que o Hélio não tem a mínima chance de brigar esse título? Se na pensa que ele tem Pagenou e o Power, sem chance. Olha, eu não diria que ele não tem chance. Eu diria que nesse momento não dá para cravar ele como um favorito, um postulante ao título. É isso que dá. Eu não estou dizendo que ele não vai ganhar o título. Uhum. Até porque, se a gente for parar para analisar, a gente chegou a colocar o Will Power no candidato do título e ele foi entrevista seguido, É, o até Vasco da ganhou o vida. título em 2014, né? Então, o Vasco da vida, infelizmente. Nada contra o Vasco, pelo amor de Deus. Mas, Você toma mas cuidado que os vascaínos estão mais revoltados com o Eurico do que com o time, hein? exatamente. Não sou nada contra o Vasco, só da referência, da coincidência, né? Agora também tem um detalhe, eu acho que o Hélio, hoje, no momento, ele não está. Ele está com o carro para pegar pelo título, mas eu não sei se ele está com confiança suficiente para estar brigando pelo título. Ele vai ter que ganhar muito mais corridas, tá? E vai ter que contar com muito mais sorte daqui até o final. E o calendário é curto, então ele não tem muito tempo Tanto para que, embalar uma sequência, né? tanto que Se já não tem me engano, corrida na faltam. semana que vem. Exatamente. Então, ele precisa aí embalar uma sequência de vitórias aí e contar com uma sorte dos outros que estão brigando lá em cima, ou não pontuarem, ou, digamos assim, ficar lá atrás. Enfim, teria que fazer uma coisa aí muito grande para que ele pudesse realmente se estabilizar na Liga Brasileira e até ser líder do campeonato de novo, já que ele já foi líder uma vez nesse campeonato. Só que Uhum. durou uma corrida só. Muito por culpa dele mesmo. Bom que te diga. Enfim, vamos mudar de assunto agora, virando a página. Falar dessa corrida da Fórmula 1. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Tudo bem, é na Áustria, no circuito clássico, né? Histórico do Red Bull Ring, que para quem não se lembra, né? É o que era o A1 Ring, né? Ele também foi também segundo de Spielberg lá atrás, nos anos Zeldweg e 70. Osterreich. Exatamente. O nome da pista primeiro foi Osterreiching e era dito como cidade de Zelteg, que é a vizinha é Zeldweg. Spielberg. Aí, Isso, de Zeltweg. Aí, nos anos 90, 97, quando voltou, o nome se tornou A1 Ring, referente a A1, que é uma operadora de telefonia lá da Áustria, e já começou a ser chamada, já começou a ser tratada na cidade de Spielberg, que é a porque. vizinha, que é uma cidadezinha pequena. Não, porque a É cidade que de Spielberg, desculpe interromper, Fernando, ela se emancipou de Zeldweg nesse Aham. período. É, que antes era Zeltweg. E a pista fica no território de Spielberg, Uhum, hoje. Né? uhum. Aí o que aconteceu? A Fórmula 1 saiu de lá, problemas econômicos. A A1 vendeu o circuito e a Red Bull comprou esse circuito em 2004 e transformou em Red Bull Ring. É só para tratar essa é uma questão histórica aí. Exatamente. E essa corrida que aconteceu no domingo, tudo bem, vai ter um final de prova legal, quase o Vettel chegou perto da vitória, um pouquinho mais ousado, no meu modo de ver, né? Porque eu achei que ele poderia ter sido muito mais atacado, ele poderia atacar mais, ir para cima mesmo do Bottas. Demorou muito para tirar a diferença, no meu modo de ver. Né? Quando depois que ele tirar a diferença, estava três, duas voltas no final. Né? Então, aí ia ficar muito difícil para ele poder passar. Mas eu achei uma corrida que não me agradou tanto assim.
Não teve aqueles pegas que você fala, nossa. Teve a largada lá, que como sempre tem alguma confusão, alguma coisa. E senhor Criati, meus parabéns pela sua ruindade, hein? Meus Deus! Vai ser ruim assim lá na casa do Putin. Pelo amor de, pelo amor de Deus, vai ser. Olha, pensa num piloto ruim. E eu tenho uma Ruim! notícia. E eu tenho uma notícia do Kvyat. Ele foi elogiado pelo chefe de equipe e pelo Franz Tost e está pensando em renovar o contrato dele para o ano que vem. Ah, você tá brincando. Não, não estou brincando. Meu Deus, olha o Ou seja, atestado de no ano que burrice vem sendo. vamos ter um russo entupido de vodka na toba que vai atropelar um monte de carro na largada. É, então, meu Deus, ele é a versão do Grosjean melhorada. Só que E que fala russo. sem voar. Já que é uma diferença. Ele não voa nos carros do Alonso, por exemplo. Né? E que fala russo, Ele hein? não voa no carro do amiguinho. Ele é- E que fala russo, hein? Olha essa que maravilha, hein? O cara vai lá. Se a TV. Se a geradora de, TV, de imagens da Fórmula 1 vai querer o áudio do Kvyat, ela vai ter que precisar de um tradutor. Porque se ele xingar alguém, ele vai xingar em russo. é, Ele vai xingar na é língua do Putin, do Tolstói, Criati, Dostoiévski. melhorada do Grosjean. Porque ele, pelo menos, ele não vai em cima da cabeça do carro do amigão. Ele O que não está é aquele acontecendo? cara que ele chega na escola e ele vai bater no amiguinho, de maneira muito grotesca. Ele vai lá e dá um tapinha no nóio, só que já tira o outro na corrida. É o que aconteceu. Ou é Ah, aquele. ele é muito barbeiro. Ele é muito barbeiro. Ele não é um piloto que ele é rápido. Ele é um piloto que ele é barbeiro. É um Rony Peterson. Ele tá ali naquele carro. Pra quê, cara pálida? Pensa bem, o Kvyat é igual aquele russo que fica mamado de vodka, fica chapado da Silva, com a mangaça da vodka, com aquele frio de 30 graus negativos. E quando vê alguém na rua, já tem uma vontade enorme, não de abraçar, mas de descer o porrete, de enfiar a mão criar um olho roxo. Então, Não, então peraí. Você está comparando o Kvyat com o finado Yeltsin? o Yeltsin. Yeltsin era o maior pudim de vodka da história russa. Um pudim de vodka. E olha que ele era assim. Chegava numa secretária e dava uma apertadona, rapaz. Passava a mão na secretária. Aí você tá bem gostosa. Hum. Se, É, Na Rússia, vamos ser bem honestos. Lá é um povo de pudim de vodka. E olha que a vodka causa efeitos maravilhosos, como espancar todo mundo, ficar Vou beijando bater as russas e tomar porrada da mulher. o carro. Tendo tanto carro. Tendo que pagar tantas vezes para se trocar carro, lataria, bico do carro. Enfim, Mas, muito boa. gente, também vamos messar as palavras, porque afinal Kvyat, ele é genro do seu Nelson, né? Qual Nelson? Eu acho que eu tenho olhado para o Filiate e falou o seguinte, velho, eu não posso ser o irmão gêmeo do Filiate em questão de batida. Então eu preciso melhorar. Se eu não melhorar, eu vou ser mandado embora dessa equipe. Então, eu acho que ele se tocou. Né? Não, acho que na Toro Rosso é a competição para ver quem destrói menos o carro. O Kvyat enfia o carro na toba do outro, enquanto o Sans vai e enfia no muro. Mas é bom reconhecer que acho que depois daquele terceiro lugar que ele teve no Azerbaijão, parece que mostra mesmo que o Strong tá começando a pegar manha, né? Como a gente fala Tá na gíria, pegando né? manha mesmo. Mas, por exemplo, a competição na Toro Rosso é ver entre Sainz e Kvyat para ver quem destrói menos o carro. E olha que o. É, e
E tem uma questão, desculpe que interromper, César, mas tem a questão do Sainz, né? O Sainz não está garantido na equipe. É. O Sainz não está garantido na equipe. Tanto que ele mesmo disse um negócio que a Renault estava atrás dele, aí a Renault teve que explicar que não era bem assim, aí ele desmentiu. Foi uma confusão danada. E a Renault vai demitir o Palmer ainda por cima. Agora, agora, por outro lado, tem o seguinte: se o Stroll, pelo menos, ele evoluiu bastante em uma corrida de uma metade do campeonato para cá, ele possa realmente continuar nessa. Algumas metas, né, para que ele pudesse evoluir, amadurecer conforme as coisas forem andando rápido, mas acho que é essa impressão que passa, que era rápido de pré. É isso que eu negócio. Por outro lado, assim, o Massa, ele não evoluiu. Já chegou em outro lugar. Ok, a história para Williams pode ter sido excelente. Mas para a carreira do Massa nesses últimos anos, é nada. Tipo, não é um poste, não é um quarto lugar. Não é o Felipe Massa não evoluiu nada. Ter feito uma parada. Mas tá correndo. Então, é o seguinte, se por um lado o Strong ele evoluiu ao 10º lugar, não pode se dizer o mesmo do Massa. Ele, por mais que tenha feito uma boa largada, ganhou aí as 8 posições, não fez para a carreira dele, Massa, olhando os últimos anos pós-acidente, ele não evoluiu, ele não foi a nada, ele não buscou um quarto lugar, não foi um pódio, não fez nada. Ele ficou ali no lugar, tá bom para ele, não mudou ninguém, tomou volta do líder, no segundo, no terceiro, e eu não vejo realmente, não dá mais para ver o Massa correndo para passar vergonha, né, o certo. E não é só isso, depois do acidente ele não tem mais ânimo, não tem aquela vontade de correr, que é natural quando o piloto sofre um acidente. E o Massa, a gente não pode ficar sendo medíocre e, vamos lá, celebrar nono lugar, falar o carro tá bom. Pô, mas vamos ser honestos, o carro da, da Williams tá em retrocesso profundo. Não evolui desde 2014. Enquanto a McLaren, a É, Red Bull andam bem. Apesar de todo o problema da McLaren, né? É, Apesar de todo o problema, a McLaren, ela, do Grande Prêmio da Espanha para cá, ela tá evoluindo, né? Apesar dos problemas, ela está evoluindo. O Alonso está conseguindo alguns resultados expressivos, né? Com o carro. O problema é esse mesmo. A Williams, em 2014, ela tinha um carro médio, né? Que conseguia bons resultados e foi terceiro lugar de construtores com um carro mediano, que era bem acertado, né? Em 2015 o carro era, se não me engano, era bom de curvas, mas não era bom de reta. Aí no ano passado fizeram um carro parecido, esteticamente, que era bom de reta, mas não era bom de curva. E esse ano eles fizeram um carro parecido também esteticamente,
que acho que não é bom de reta e nem de curva. E sendo que nesses anos anteriores, quem era o piloto era o Valtteri Bottas. Então, Mas aí eu tenho uma pergunta. Aí eu tenho uma pergunta pertinente para fazer. Sim, Você não acha que o Felipe Massa ele não está dando uma sugestão de outras questões técnicas para esse carro vai evoluir? Eu achei ele muito reclamando, que isso, que largada isso e tal, e sugeriu o carro para evoluir que é bom? tipo, ele não tá ajudando na questão da engenharia do carro. Ele não tá dando um feeling que você tá falando, né, André? Ele não tá falando, olha, o carro precisa melhorar nisso, o carro precisa melhorar naquilo. A gente percebe isso muito bem. Então, por exemplo, na Mercedes, o Bottas fala do carro. Na McLaren, na Ferrari, quem ajuda a desenvolver o carro pessoalmente é o Vettel. Na com McLaren, o pitaco do Raikkonen, né, também. é verdade que isso que o Fernando falou. Então, esses pilotos, o Massa é daquela geração, ou era engenheiro mecânico, ou era o cara que enfiava o pé na jaca. Só que ele nem tá enfiando o pé na jaca e nem é engenheiro mecânico, praticamente. É complicado isso daí, né? Realmente né, é igual eu falei, é um conjunto, né? A Williams não está conseguindo muita coisa por causa do conjunto. Um piloto que não está numa boa fase e um carro que não sai disso há pelo menos 2 anos, né? E mesmo contratando Paddy Lowe, contratando novos diretores, Rob Smedley como diretor de estratégias, e o carro não anda. Nossa, mas vamos combinar também, Rob Smedley, o tempo dele também já foi, né? Desculpe falar, mas o tempo dele já foi também. É, Ah, mas ele é outro também, né? E outro também, né? Vamos falar uma coisa. Essa vaga que o Massa está aí hoje era para estar por Nasser. ou Paul de Vamos Resta, falar, é verdade. vamos falar. Ou Ah, ou era pro Massa estar aí. Não era pro Massa estar nessa situação como piloto da equipe. é, Essa, essa desculpa de que precisa ter um piloto experiente por conta da marca de cerveja é balela. acho que nem é marca de cerveja, Martini é marca daqueles drinks que a gente nunca vai tomar na vida. Não, eu pergunto uma coisa. Tudo bem, mas o Stroll é jovem. E daí que o Stroll é jovem? E daí que tem a marca de bebida alcoólica? No caso da Martini. O Nasser tem quantos anos, a criatura? 25. Então, podia ser considerado experiente. Ou Por chamar que o que Paul de escolheu uma massa? ou chamar o Paul de Resta também. Não, você, agora, chamar o massa. Porque ele conhece o Ricardo. Conhece o Ricardo, cacete! Ficou lá 2 anos para fazer nada. Não pressionou a equipe. Não fez absolutamente nada. E a Claire Williams, que está lá como chefe de equipe também, é bundona. Não tem postura firme. E chegar e falar assim, vamos, galera, vamos acordar para a vida. Vamos ver lá esse carro. Ela ainda tem Para... medo, e ela ainda tem medo do, vamos dizer assim, de ferrar o negócio da família, né? Porque o Frank Williams está lá presente. Ela ainda tem medo de acabar com o sonho do pai. E ainda o pai tá vivo, né? Mas Não, então era mas, mais fácil deixar o Frank, então. O Frank continuasse comandando a equipe. Ah, Sei lá, chamar mas o Patrick Red de volta. chama Patrick Head, chama a equipe que foi campeã. Não chama a não, equipe, mas chama tem que novos chamar uma mulher. profissionais. O negócio é o seguinte. A Claire Williams, para quem não sabe, é a filha Frank do Frank Williams. Williams. Isso. Que, para quem não sabe, está em carreira de rodas, sofreu um acidente, Em 86. se eu não me engano. Foi numa 86. estrada em 86. Isso. Tanto que o Piquet já E o falou Frank isso Williams já é daí. um senhor de idade. E o Frank Williams já é um senhor de idade, não tem mais as condições de poder comandar a equipe. Então, o que ele fez?
ele viu na filha dele uma possibilidade de fazer a transição da família, né? Para continuar com a equipe, para poder voltar a trazer aquele momento de glória, porque ele, Franco Williams, não tem mais condições psicológicas para comandar uma equipe no dia a dia, de se estressar, de ficar lá cobrando das pessoas e tal, até porque, repito, como eu falei, está com uma idade muito avançada, né? E agora eu não lembro a idade dele, né? Né? Se Ele eu tá não com me 75 engano, anos. então, não é uma coisa muito simples. Então, e talvez ela foi mal preparada para assumir esse cargo. Ah, o Fernando tinha falado uma história do Frank com o Piquet, né, Fernando? Porque o próprio Piquet diz que o contato que ele tinha quando ele foi para Williams no final de 85, ele tinha os contatos com o Frank Williams, né? Aí ele sofreu o acidente, ele não teve mais esses contatos, né? Que aí para se recuperar, o Frank ficou um pouco de fora, né? E aí que teve o início daquela rixa com o Mansell, com a equipe e tudo mais. É só um complemento só. E quem comandava a parte inglesa da Williams naquela época era o Patrick Head. Sim, sim. Eu acho que ela foi muito mal preparada para esse cargo, ou colocaram ela no momento errado. Eu diria a segunda opção que você citou, André. Colocar ela na hora errada. Porque a gente desde que o Pratt Cat saiu da Williams, a Williams estava acéfala. Não tinha alguém que comandasse. E aí teve que, vamos dizer, ungir o nome da Claire Williams para tocar o barco. E ainda por cima ela não consegue. Mas ela também Fernando, ela veio no momento de transição também, né? Como ela chegou na equipe no final de 2013, né? Uhum. E teve aquele salto que saiu os motores Toyota para a entrada do motor Mercedes, a contratação do Hobbs Medley e a contratação de um novo engenheiro, que é o Pat Simmons. Aham. Pois não, André. mas também, vamos combinar, né, Fernando? Chamaram o engenheiro dele, que era engenheiro do Massa, pedido do Massa. É, Sim. E também vamos Para combinar ter. uma coisa. Também vamos combinar uma coisa. O Pat Simmons, que é o engenheiro do Massa, né? é o engenheiro da Convenhamos, ele não é equipe, é o lá projetista do também. carro. Ele não é lá também esses caras top que todo mundo fala também, né? Não, Na verdade, o Pat Simmons, ele teve seu momento de glória mesmo começou nos anos 80, né? Ele foi um dos projetistas da Toleman, quando o Senna foi lá, né? E aí depois ele foi para McLaren, Benetton, né? Aí ele ficou na Renault, ele foi o projetista da Renault na época do bicampeonato do Alonso, foi um dos envolvidos do escândalo do Singapura Gate, foi suspenso, voltou depois de 5 anos na Williams, né? A Williams deu a chance para ele, mas é o seguinte, é toda uma questão de acertos tal. O Hobbs Medley, eles pensaram assim, porque o Hobbs Medley era o estrategista do Felipe Massa na época da Ferrari, né? Uhum. Nos tempos áureos do Felipe Massa na Ferrari. E eles pensaram o seguinte: vamos chamar o Rob para voltar essa parceria, né? Hobbs Medley e Felipe Massa. Só que numa posição diferente, né? Agora o Hobbs Medley, se não me engano, é um estrategista. Não, um estrategista master, né? Da equipe. Mas desde que ele voltou, não surtiu efeito, sabe? O máximo que eles conseguem é quinto, sexta posição, ano passado, né? Porque esse ano é sexto e olhe lá, né? E também tem um E o detalhe. Robert Medley, o Robert Medley também, né? O Sazan, não é também esse cara todo que todo mundo fala, né? E não é só isso também. A Williams também ficou meio perdida quando perdeu o fornecimento de motores da BMW. Que
que a BMW era a equipe oficial da BMW na Fórmula 1. Quando a BMW teve as turras com Frank Williams nos anos 2000, a BMW decidiu sair da Williams e criar uma equipe própria com o apoio da Sauber. As coisas desandaram. Aí ficou nesse ostracismo de quase 10 anos. Com em 2012 a Williams teve a sua última vitória com o Pastor Maldonado. Só que aí você lembrou uma coisa. Eles assinaram primeiro com Cosworth 2006, né? Uhum. Aí de 2007 a 2009 eles correram com o motor Toyota. Voltou pro Cosworth 2010 e 2011. E aí 2012 e 2013 eles correram com o motor Renault. Só que com o motor B, né? Motor B Renault cliente, né? Aí depois a Mercedes resolveu fornecer os motores para Williams e aquele carro de 2014 também, né? Uhum. Então, Fala, Fernando. O César, né? era eu. Nisso a gente tem que pensar o seguinte: a Williams sempre dependeu de um bom motor, era equipe de garagem. Sempre depende de um bom engenheiro para projetar o carro e um bom motor. Só que essa fórmula não está dando certo até hoje. Desde que a Williams ganhou o último título da Williams foi com o Villeneuve em 97. Há 20 anos. Em 97. 20 anos. 20 anos. Aí passou. Agora, Pode falar, André. completa aí, o César, que depois eu quero emendar um assunto. Passou BMW, passou Cosworth, passou Toyota, passou Renault, passou Mercedes e nada mudou. O cenário da Williams é o mais sombrio, porque não muda, não evolui, não faz nada, e todo mundo tá achando tudo bem, tudo certo, e não é com nós. É aquele negócio. Sobre a briga pelo título, esse segundo lugar do Vettel, para vocês dessa corrida, pode ter colocado o Vettel como campeão da temporada, pela regularidade que ele está tendo? Não. Por um detalhe. Pode Pois falar, não, Fernando. César, continue. Por um Não, detalhe, pode continuar. A gente não sabe. O Vettel vai pegar as próximas corridas. Por exemplo, a gente vai ter Silverstone e depois Hungria. Alemanha e Hungria. Nessas corridas antes da parada de verão da Fórmula 1, a Mercedes pode se aproveitar de Silverstone, enquanto a Ferrari pode se aproveitar da Hungria. A Alemanha é uma incógnita, que não sabemos como a Mercedes vai reagir em casa. E temos que Só um detalhe, César, só um detalhe, a Alemanha não corre esse ano, não tem GP da Alemanha esse ano, só ano que vem. Desculpa, é verdade. Ano que vem volta o GP da Alemanha, esse ano não teremos. Assim. Então vai depender dessas corridas antes da parada de verão. E aí entra o detalhe, o Hamilton pode ir tão bem em Silverstone como na Hungria e passar perrengue em Monza ou em outros circuitos. Mas e aí, Fernando? Esse segundo lugar aí do Vettel na prova de ontem, pode, pela regularidade que ele está tendo, ele pode estar consolidando esse título mundial? Eu vou na mesma linha do César. A gente vai ter que esperar Inglaterra, Hungria e, digo mais, esperar o Grande Prêmio da Bélgica. Esperar a Bélgica para entender como que os carros vão se comportar na segunda parte da temporada, né? Se for no quesito regularidade, se for pela regularidade, tem grandes chances mesmo do Vettel ser campeão. Porém, temos que lembrar, Hamilton surpreende quando está com a cabeça focada, né? Por enquanto não dá para saber se ele está focado, mas quando está com a cabeça focada, ele consegue tirar a diferença.
Então é esperar, vamos ter que esperar vamos ter que esperar os próximos capítulos, né? E também a gente pode E ter nessa certeza. segunda-feira, Pode falar, André. nessa segunda-feira nós tivemos uma declaração do Luca de Montezemolo, que é o presidente da Ferrari, Não, em que ele é Já foi. anunciou... ex-presidente. Ex-presidente. Ah? Ex-presidente da Ferrari, Luca de Montezemolo. Quem manda agora é Sérgio Marchionne. Isso aí. E ele falou na entrevista nessa segunda-feira que ele negou que o Alonso pode ir para a Ferrari ou que possa ter um substituto em relação ao Kimi Raikkonen, que tem sido considerado por muitos dentro da Ferrari como um piloto preguiçoso, que não faz nada, não arrisca, não ajuda a equipe de forma nenhuma. Mas está rolando aí um burburinho que realmente o Raikkonen está com os dias contados na Ferrari. As atitudes que ele vem tendo nas últimas corridas têm demonstrado que ele pode ser mandado embora aí da Ferrari aí no final da temporada, dependendo da situação do que está se caminhando. Porque, repito, segundo pessoas dentro da Ferrari, a atitude do Raikkonen tem sido preguiçosa. Ele tem sido considerado um piloto preguiçoso nessa temporada e a gente tem percebido isso também. Como é que vocês estão vendo essa situação do Kimi Raikkonen dentro da Ferrari? César Augusto. Olha, preguiçoso. E por que contrataram ele em 2013? 2014? Porque na Renault ele também era assim. Ele ficava xingando o engenheiro. Por que contrataram ele? É. Por que contrataram ele então? Ele não, ele não tem ânimo, o Kimi Raikkonen. Ele quer ficar com o filho dele. Eu acho que também está caminhando também para o Raikkonen deixar a Fórmula 1, viu? Ele já tá com uma idade considerável, ele já tá com 30, ele vai fazer 38 anos, né? Em outubro, né? 38. Então, eu acho que ele já tá meio caminhando já para deixar a categoria, né? E o que foi bom ter tocado nesse assunto, porque ventilou mesmo ainda mais o nome de Max Verstappen na Ferrari para o ano que vem, né? Eu acho que é uma possibilidade, César. Não, mas também tem Só outra para falar uma coisa. possibilidade. Tão discutindo até Nico Rosberg até. Só para falar uma Será coisa. que... Só para falar uma coisa. Ele está com 37 anos de idade. Kimi Raikkonen. Criado no dia 17 de outubro de 79. Ele estreou na categoria, para vocês terem uma ideia, o Grande Prêmio da Austrália de 2001. Com a Sauber. Não, já era na Sauber mesmo. Sauber. É. Ele foi depois- para a McLaren em 2002. E Depois depois que ele foi foi pra pra Ferrari em Depois que ele foi para a 2007. McLaren, para substituir o Hakkinen, e depois que ele se tornou para a Ferrari, depois de 2007, onde ele foi o campeão, o campeão mais cagado da história da humanidade. O segundo cagado, porque foi na mesma situação que o Prost foi bicampeão em 86, né? A briga entre Piquet e Mansell, os dois acabou detonando lá entre si, né? E o título ficou de bandeja pro Prost. Foi a mesma coisa em 2007. Ou a mesma coisa em 82, quando o Keck Rosberg só foi campeão por vencer uma corrida apenas. O que é muito bizarro. E o Kimi Raikkonen, ele é aquele cara que quer curtir a vida. Né? Tem as mulheres, tem os três filhos dele, um filho e duas meninas, então ele sabe que as crianças estão crescendo, né? Os filhos crescem, a vida passa, e ele não quer mais arriscar. Né? Essa que é a verdade. Ele não quer se arriscar. Então ele está fazendo aquela coisa burocrática dele, ali no canto dele, sem arrumar confusão com ninguém, e vai levando o campeonato com a barriga até o final.
É assim que ele vai querer fazer. Ele não está muito afim de querer se auto-arriscar, de querer defender o Vettel numa briga de campeonato e de repente numa batida mais feia ele pode sofrer algum dano. Mas também tem um detalhe, o Marchione tá reclamando tanto do Kimi como do Vettel também. Porque o Vettel tá tendo aqueles chiliques. E ambos os contratos, tanto do Vettel quanto do Kimi, ainda não foram discutidos. Ainda nem sabe se vai ser renovados até. Eu acho que o Vettel deverá ficar mais um ano. Eu acho. Eu acho que ele vai ficar pelo menos mais um ano ou dois. Agora, o Kimi Raikkonen, esse aí, meu filho, você pode escrever. Vai se aposentar, Isso aí né? vai ser botado. Ou vai ser botado no meio da rua. Não vai demorar. Vai demorar muito. Porque a postura do Raikkonen, não sei se o Fernando concorda, é daquela que não quer se arriscar. Ele quer correr o menos de risco possível até para ele ver os filhos crescerem. E também tem outro Ou detalhe. até mesmo a atitude de quem tá de saco cheio, né? Ah, saco cheio? Eu acho que o Raikkonen deve estar com aquele. Com um saco roxo de tanto. De tanta coisa. Se eu não me engano, o Raikkonen teve um pódio esse ano, né? Ah, acho que foi na Austrália. E você já viu que ele não estava muito animado com esse negócio do Não, quebrado. imagina. Ele não fala nada. Acho que só fica animado quando vê o filho. Então. Ou com E é aquele o que eu falo, menininho, é o que né? eu falei aqui. Ele É, o tem três Tomás. filhos, ele tem três filhos, com filho para crescer, filho para cuidar, tem que passar como é que fala? Uma imagem de uma pessoa que está vendo o versão pai. Porque o Vettel, ele ainda tem uma lenhazinha ainda para queimar. Ele acho que ainda tem aí mais uns 3, 4 anos que o Vettel já fazia algo na crescente ainda, vamos dizer. Agora, o Raikkonen, apesar de que o Vettel não precisa ter mais nada para provar, né? É. Porque com quatro títulos mundiais, ele não precisa provar mais nada para ninguém. E o Raikkonen, para ele, tanto faz, tanto fez. Ele não precisa fazer mais nada também. Então, é óbvio que o Vettel está correndo para ele nesse momento. O Vettel está correndo para ele nesse momento. Ele sabe que é o primeiro. E o próprio Raikkonen também ainda se ligou, né? Que o Vettel é o primeiro piloto da equipe e não quer se arriscar, não quer fazer nada que o incomodasse, que gerasse chateação de ambos os lados. Mas ele poderia ser um escudeiro de equipe melhor. Ele poderia ser um segundo piloto que pudesse atazanar a vida do Raikkonen e principalmente do Bottas. O Fernando, será que ele não seria o novo Ed Varney? Ah, pague um pouco pra mim, aí eu deixo ele passar, eu defendo ele. Pode Exatamente. ser, pode É. ser. Mas ou não precisa nem pagar. O Raikkonen é aquele tipo de piloto que pra ele tanto faz hoje em dia. Hoje em dia tanto faz, né? Mas na época que o Massa estava disputando o título em 2008, o Raikkonen foi bom segundo piloto até. Sim, foi. Mas é que é o seguinte, o máximo ele conseguiu ser campeão, né, da Fórmula 1. Eu acho que o outro título ele não almeja mais, né? Então fica complicado esse negócio. É que para É, ele tanto faz, né? Igual eu falei, né? na geração Alonso, pré-geração Vettel, só sobraram o próprio Alonso, o Raikkonen e o próprio Hamilton, E o né? Massa. E o Massa. Só esses quatro. Sem contar que tinha o Nico. Antes do Vettel. Né? Antes Antes do do Vettel. Vettel. É verdade. Então, mostra um pouco também dessa situação de que talvez a Fórmula 1 tenha que começar a ter uma nova transição aí, de uma nova geração
E eu, que acompanho a categoria desde 96, já está indo para a sua terceira ou quarta transição, se eu não estiver enganado. Não, é a quarta. Porque a gente pegou a. Porque, vamos falar, a gente acompanha desde os anos 90. Fim dos anos 90. A gente pegou Schumacher e Raikkonen. A gente pegou Alonso, Montoya. Montoya, ah, Kimi Raikkonen, Massa. Aí entra agora Vettel, Mark Webber, Lewis Hamilton, Nick Rosberg. Nessa se tem 10 pilotos. E se pegar o Jacques Villeneuve lá atrás, Jacques o Villeneuve teve de volta. Montoya. Ed Vine, Kubica que pode voltar. O Kubica, aliás, o Kubica é uma coisa que a gente tem que atualizar, né? É que houve uma entrevista dele nessa semana, né? E ele falou que realmente há uma possibilidade grande do Kubica voltar, realmente. Só que a gente não sabe em que equipe. Se talvez na Renault, ainda há um mistério, né? Acho que ele deveria Há um votar na negócio Renault, aí. sabe? Ele deveria votar na Renault. Vou demitir o Palmer mesmo? Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer aí. Então, de olho aí nessas novidades do caso do Kubica. Aliás, o Massa também falou disso, né? Se ele gostaria, né? Aliás, os pilotos da categoria estão bem contentes com a possível volta do Kubica, né? Eu vi muitos comentários positivos em relação a isso, né? Não, mas também tem um detalhe. O Kubica sempre foi um piloto arrojado, corria atrás mesmo. É aquele piloto que te torcia mesmo sendo brasileiro. Era um polonês. E quando ele sofreu aquele acidente de rally que quase perdeu a mão, a gente pensou, ele não vai voltar a correr. E ele agora tá voltando, né? Quer dizer, é como se fosse O, aquela meu volta caro Fernando, do Nick Lauda. meu caro Fernando, o senhor Kubica está dando talvez a maior volta por cima que um piloto pode se fazer. É assim, teve, como o César falou, teve o Nick Lauda, né, que teve o acidente, ele chegou a receber a extrema-unção no hospital, tudo, voltou, foi bicampeão do mundo. Assim, não diria que é a maior volta por cima, a maior, mas é uma das maiores, né? Assim como foi com o Zanardi, assim como foi com o próprio Nick Lauda, sabe? Eu gostaria de ver o Kubica de novo na Fórmula 1. Mas Sem acho que ele brincadeira. precisa pegar a manha também. Porque a, Eu acho que é isso que estão fazendo exatamente com os testes que ele está fazendo, né? pegar a manha, porque ele saiu da Fórmula 1 acho que em 2010, assim. 2011. 2011. Passou muito tempo É. fora. Cara, esse meu tempo ele foi pro Rally, feio também, passou vendo um pescalços aí também, que ele só arriscou, né? Uhum. Mas você sabe que ele é aquela coisa, Né, muitos, o Kubica lembra muito o Gilles Villeneuve, porque ele se arriscava demais. O Villeneuve era assim, o pai do Jacques. O Gilles era de arriscar. muito bem. Bom, é o seguinte, pode fechar o programa? Vamos falar o último assunto rapidinho. Nós tivemos aí a Copa Truck, etapa que aconteceu no sábado, lá em. Como era a cidade mesmo? A gente, Agora esqueci. não, acho que Se a não me gente pôs na engano. pauta truck porque a gente tá fazendo uma investigação e a gente vai falar amanhã no podcast sobre essa crise Sim. da Fórmula Truck e que pode que deu esta, vamos dizer assim, este fim abrupto. Então a gente vai dar um palpite e falar sobre isso. Mas vamos falar, né? Porque nós vamos dar corrida aí mesmo no Copa Truck desse final de semana. E mais uma vez, né? O Felipe Chapone dominou duas corridas aí.
E parece, muito provavelmente, será o grande campeão da categoria, né, César? Campeão. E quer dizer, você faz a cisão da categoria para ser campeão. Campeão? Faz manter o mesmo cenário de anos e anos, sendo campeão várias vezes com o melhor caminhão, um caminhão Volkswagen, agora um caminhão, a caminhão do ano passado. Eu quero ver ele ser campeão com esse novo caminhão que vão projetar para a Copa Truck do ano que vem. Aí eu quero ver se ele pode ser E aí, campeão ou não. Fernando? Eu concordo com o César. Ele tá. Eu, eita, nós. O Felipe Jafone, ele foi campeão do ano passado, né? Aí agora, esse ano, pode ser o campeão, é o que tá aparecendo, né? Agora é complicada essa questão, né? É, vamos ver o caminhão do ano que vem, né? Não tem muito o que falar também da Copa Truck, né? Tá começando agora. É verdade. Aquele processo de engatinhamento, né? Uhum. Normal, É. perfeitamente normal. É perfeitamente normal no começo. Bom, é o seguinte. Vou aproveitar então para fazer aí o destaque final de cada um. Vamos lá, César. Destaque final, olha. Aleluia! 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 Fernando Potolazzi. Bom, meu destaque final fica por conta desse programa que foi sensacional. O programa hoje foi o destaque. E eu não posso deixar de falar também aqui no seu destaque final, né? Um descaso que o Band Esportes, o Grupo Bandeirante de Comunicação, está fazendo com uma das principais categorias do Brasil, que é a, a DTM, que mostrou para o Brasil na década de 90, que tem um piloto brasileiro, o Augusto Pato Júnior lá agora, mas que a emissora simplesmente não divulga, não faz uma divulgação decente, não fala um A sobre a categoria que ela mesma cobrou. E mesmo numa situação, se o Pagos pode fazer o Campeonato Mundial de Turismo ou não, com a decisão que ele vai tomar, a gente vai até depois entrar em contato com o Pagos para saber o que ele vai decidir na carreira, né? Principalmente, mas é um descaso que pode se passar. Né? Alguma coisa precisa ser feita. Não pode acontecer um negócio desse, ainda mais no século XXI, com um público tão grande. A LDM ela tem um público que ela é cativo. Pode ser seletivo? Pode ser seletivo. Acho que precisava ser melhor ampliado. Até por tudo que você falou, a possibilidade de ter uma corrida no Brasil. Né? Podia ter um tratamento melhor, mais ampliado e mais divulgado. Né? E a gente lamenta o que está acontecendo. E eu falei aqui na semana passada, e eu pedi para os grupos, para a galera toda, né? E vou fazer questão de falar de novo. Vocês daí que estão nos grupos de Fórmula 1, de Indy, de carro, larga essa fundinha da cadeira e começa a reclamar sobre a questão ao bando de esporte, nos casos que estão acontecendo, pede providências de melhor divulgação, de melhor esclarecimento, e vê o que está rolando. Porque não, alguma parada está rolando aí. E aí a gente não consegue entender o que está acontecendo. Porque nem na voz aberta você tem uma divulgação em relação a isso. No Jogo Aberto, que é um programa que até passa algumas coisas da Indy, no programa, não teve uma matéria relacionada à DTM, não teve uma matéria relacionada à DTM. É um negócio absurdo. Então,
algo precisa ser feito antes que a categoria seja completamente esquecida. De um país que sempre foi apaixonado pela categoria, não se pode passar uma situação desse tipo. É um pouco de bom senso, de entender o que está acontecendo. Certo? Um abraço para vocês. Na semana que vem estamos de volta com mais um programa bacana, bacana, hein? Eu lembro vocês, a Rádio MF, segunda, 6 da tarde, com a reprise, 6 da tarde também. É nóis. Valeu.